Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite abençoada para todos vocês nessa noite de segunda-feira, hoje dia 10 de fevereiro de 2025. Que essa mensagem aqui no canal, essa palavra, venha de encontro ao coração e às necessidades de cada um dos irmãos que entram aqui diariamente buscando do Senhor respostas, direcionamento, um refrigério, uma palavra de conforto e de ânimo. Eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui, compartilhe, comente. Fazendo isso, a própria plataforma recomendará, o conteúdo aqui para mais pessoas. Também peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Hoje eu tô aquelas gripe seca, que é só tosse e a voz um pouco rouca e um pouco de dor de cabeça. Mas em nome de Jesus já está melhorando e daqui a pouco estou 100%. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa conversa. Pessoal, o nosso texto base para a nossa meditação está lá em Isaías, capítulo 45, versículo de número 2, diz assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te chama pelo teu nome. O Senhor tem sempre um propósito, e uma direção em nossas vidas. E o texto aqui de Isaías 45 revela essa soberania de Deus, essa intenção, de prometer e de ir à frente do seu povo, nos preparando um caminho diante dos inúmeros desafios e cenários que aparecem na nossa vida. E Ele vai removendo os obstáculos, concedendo a nós bênçãos espirituais em todas as áreas. Agora aqui, essas palavras foram dirigidas, irmãos, olha que intrigante, Originalmente, essas palavras foram dirigidas ao rei Ciro da Pérsia. Ou seja, que palavra linda. Servo de Deus é aquele que cumpre a vontade, ainda que seja um estrangeiro, ainda que fosse um rei de um povo estrangeiro, um povo que não era o povo de Israel, era o Ciro da Pérsia, e foi o servo do Senhor, ungido, usado por Deus poderosamente. Mas tem uma aplicação profética para nós, tem uma aplicação espiritual para as nossas vidas no dia de hoje, esse texto. Encontramos aqui uma mensagem muito poderosa sobre a liderança divina. Quando o Senhor governa a nossa vida, Ele liberta do pecado, a provisão dele é abundante. Há um chamado individual, pessoal de Deus para cada um de nós. E é maravilhoso meditar nisso, como é o mover e o agir de Deus, nos guiando, revelando, sustentando. Eu irei adiante de ti. Eu irei diante de ti. Uma direção que é tudo que a gente precisa, Essa é a única direção, é a única coisa que precisamos que vá à nossa frente, o Senhor. Quando Deus diz, eu irei diante de ti, Ele está declarando que Ele não nos deixa sozinhos em nossa jornada. Ele vai à frente, Ele prepara o terreno, Ele nos protege dos perigos, abrindo as portas que parecem impossíveis de serem abertas. Essa declaração, irmãos, traz conforto, traz segurança, porque muitas vezes enfrentamos situações que parecem ou até mesmo que são insuportáveis. Problemas financeiros, eu sei como que isso acontece, se levanta. Quem nunca passou por crises financeiras? Relacionamentos complicados, crise no casamento, crise no lar, com filhos, pais, irmãos, crises emocionais, crise de ansiedade, crise do pânico. É terrível, terrível, aquela angústia, crises espirituais, opressão maligna, ação maligna. São tantas coisas, mas o Senhor nos lembra que Ele é o nosso guia supremo, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos conduz. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento ainda, a gente vê lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, mostra o quanto que Deus guiava o povo de Israel no deserto, com a coluna de fogo durante o dia, a nuvem, e durante a noite a coluna de fogo. Como Ele foi à frente do seu povo, assim Ele também vai à frente de nós, iluminando o nosso caminho, suprindo as nossas necessidades.
Agora é interessante do texto aqui que ele diz: endireitarei os caminhos tortos. Os caminhos tortos simbolizam a confusão, a falta de direção e a instabilidade da vida humana sem Deus. E aqui eu não estou falando de quem não conhece a Deus, porque possa ser que você conheça o Senhor, que, como eu, vivamos na presença de Deus, mas em algum momento, e isso acontece, vamos ser sinceros, nós vivemos uma vida cristã sem Deus. E isso tudo acontece, falta de direção, instabilidade, confusão. Nós entortamos os nossos caminhos. Os caminhos ficam tortos. Aquele que era o plano original de Deus, que é um caminho reto, um caminho plano, um caminho aplanado, se torna uma verdadeira confusão. E aí, sem o Senhor, irmãos, o homem vive uma constante busca de significado, alternando entre momentos de alegria e de tristeza, entre sucesso e fracasso, entre esperança e desespero. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, Ele vai pavimentando, endireitando. Eu gosto do Eu Irei Adiante de Vós, vou só voltar antes de entrar um pouco mais no Caminhos Tortos. O Eu Irei Adiante de Vós me lembra aqueles batedores que vão abrindo caminho, sabe? E para o trânsito todo à frente para poder liberar o caminho para a comitiva. É como se Deus ele fosse liberando um caminho no mundo espiritual. Já eu endireitarei os caminhos tortos, me lembra o meu bairro que ficou 2 anos aqui com uma obra eterna, que finalmente depois eles endireitaram. E é uma sensação de alívio, de tranquilidade. Quem tem carro, e eu tinha, hoje eu não tenho mais, mas quem tem carro sabe como que é, né, dirigir os caminhos tortos aqui nas pistas brasileiras, né, nas estradas, nas ruas. É uma luta, é uma batalha. A gente pega um caminho direito, reto, plano, sem buraco, é uma benção. É uma alegria que vem no coração, né? Quem dirige sabe o que eu tô falando. Então é isso, é Deus endireitando, tirando tudo aquilo que está destruído, tudo aquilo que está arruinado, tudo aquilo que está fora do lugar, colocando as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Mas o texto segue: quebrarei as portas de bronze. Deus quebra os obstáculos intransponíveis. Portas de bronze representam barreiras que aparentemente são intransponíveis. Enfermidades incuráveis, situações financeiras desesperadoras, relacionamentos destruídos, circunstâncias que parecem ser impossíveis de mudar. Mas Deus é muito maior do que qualquer obstáculo. Ele abre a porta que ninguém pode fechar, Apocalipse 3:8. Ele age onde o homem não consegue alcançar. Quantas vezes já vimos pessoas sendo curadas milagrosamente? Quantas vezes já vimos famílias sendo restauradas? Quantas vezes vimos oportunidades surgindo do nada? Eu já vi gente arrumar emprego em multinacional sem sequer ter mandado um único currículo. Não me perguntem como. Tudo isso é obra do Senhor. Opera maravilhas. É Ele quem quebra as portas de bronze. Mas o texto segue: eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ferrolho é aquilo que prende. E o que prende o homem é o pecado. O que nos prende é o pecado. A libertação do pecado e da escravidão, quer seja na sua vida, quer seja na vida de alguém que você ora e ama. Que você ora, que você ama e busca bênçãos de libertação. Nosso Deus é libertador. As correntes do pecado, da carne, da razão, do ego, do orgulho, do dinheiro, da prostituição, da idolatria, do que quer que seja, o Senhor pode fazer cair uma a uma. Terremoto de Deus liberta os cativos. Cada um daquele cárcere lá em Filipe, onde que Paulo e Silas estavam ali cantando, dando glória a Deus. Cada um estava ali por um motivo. Cada um estava encarcerado por conta de um pecado. Cada um tinha a sua sentença, mas todos foram libertos quando veio o terremoto de Deus. Deus vai permitir com que situações aconteçam para que sejam despedaçados os ferrolhos de ferro que aprisionam essa pessoa, ou que talvez te aprisione. E o texto segue: te darei tesouros na escuridão e as riquezas encobertas, porque aquilo que vem do Senhor é fora do nosso entendimento.
a paz que excede o entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias, a força renovada para enfrentar desafios, é força para vencer gigantes, é poder para poder entrar na fornalha de fogo e não ser queimado pelo fogo. É incrível o que Deus faz. É incrível. São segredos, tesouros da escuridão. Ou seja, que não pode ser revelado ao homem a grandeza e o mover, o agir de Deus, é a soberania divina. Não tem como. São as riquezas encobertas. Só podem ser reveladas ao homem se Deus quiser. E Ele revela na nossa vida através das ações dele. E o texto finaliza dizendo: para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Deus tem um chamado pessoal para todos nós. Nós não somos gado. Deus não nos trata no atacado. É no varejo mesmo. Cada um de nós, Ele chama pelo nome. Porque Ele tem um projeto. O Deus que chama as estrelas pelos seus nomes. Olha que tem estrela para burro aí no céu, hein? Também conhece cada um de nós pelo nosso nome. Cada um de nós somos únicos. Nunca houve, nunca existirá um outro Alan. Eu não estou também querendo dizer com isso que eu sou o alecrim dourado do céu. Mas eu estou querendo dizer com isso que a minha alma tem uma importância singular para Deus. É uma figurinha que não é repetida. Não existe figurinha repetida no álbum de Deus. Por isso, para Deus, cada um de nós somos muito importantes. Muito importante. É aquela figurinha rara, né? Por isso que o texto diz: visto que foste preciosos aos meus olhos. Antigamente eu colecionava figurinha. Eu tinha muitos álbuns, né? Álbum do Campeonato Brasileiro, coisa de menino, né? Campeonato Brasileiro, mas tinha um que eu gostava muito. Não entra no nome do Zodíaco não, tá? Negócio de signo, essas coisas não. Não tinha nada a ver com isso. Era um anime chamado Cavaleiro do Zodíaco. O nome era Zodíaco, mas não tinha nada a ver com isso. Era outra pegada, outra coisa. E aí tinha um álbum, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, um desenho que dava na Manchete, nos anos 90. Quem é um pouquinho mais antigo sabe. E eu amava aquele desenho, amava aquele desenho. E aí o álbum, e a última figurinha era o lado direito do Siegfried, que faltava para eu completar o álbum. Era uma figurinha impossível de achar. E eu percebi que era impossível quando eu fui no jornaleiro e o jornaleiro só faltava a mesma figurinha que a minha para poder ele completar o álbum dele. E eu tô falando do jornaleiro que vendia as figurinhas. Naquela época era assim, né? Era só no jornaleiro. E aí eu fiquei triste, aquilo me trouxe uma tristeza. Uma vez eu fui na casa da minha tia, naquele período ali ainda, né? As semanas tentando completar o álbum, já tinha 2 semanas, já tinha perdido a esperança. E eu queria ser o primeiro da rua a completar o álbum de figurinha. Eu fui na casa da minha tia, mas do nada, tinha um menininho lá, e ele no álbum dele tinha o lado do Siegfried, que eu queria, e tinha uma de reserva. Era a figurinha repetida dele. Assim, pra mim foi uma alegria absurda. Absurdo. Eu queria dar pra ele bola de gude, queria dar pra ele um monte de coisa. Ele aceitou tudo, mas ele ria, porque ele falou que tirava toda hora aquela figurinha. Mas assim, somos preciosos aos olhos do Senhor. É uma figurinha que não é repetida. Somos preciosos. É como se essa figurinha só tivesse sido feita uma. Imagina o valor disso, né? Então, o texto ele vai dizer isso. Deus nos chama pelo nome. Ele conhece o teu nome. É porque Ele conhece as tuas lutas. É porque Ele conhece o propósito que Ele tem na sua vida. Tranquiliza esse coração. Descansa. Tá bom? Que o Senhor abençoe vocês nessa noite de segunda-feira. Que seja uma semana que se iniciou de vitórias. Que seja uma noite de paz e de vitórias. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.